Olá, turminha do oitavo ano, né? Vamos para mais uma aula de geografia, né? Continuando aí falando sobre o continente americano, vamos falar agora da questão do relevo e da hidrografia. Ou seja, são dois assuntos. Relevo, vocês sabem que está ligado às formas que apresenta a superfície terrestre, né? Montanha, depressões, planalto, cadeias montanhosas. E a hidrografia está ligada diretamente à questão da água, dos rios, dos lagos, das águas subterrâneas. Então todo o conjunto de hídrico do continente americano, tá bom? Então nós vamos pedir vocês, tá? Vamos pedir vocês que abram o livro na página 99, tá? E vamos começar a falar aí sobre relevo e hidrografia do continente americano. O relevo do continente americano abrange três formas geológicas principais, tá? Ou seja, nós temos o quê? Nós temos três conjuntos de tipos de terrenos no continente americano. Ou seja, principalmente quando fala de geológico, está ligado à forma também e o tempo. Então nós temos aí os maciços antigos, tá? Que vamos começar a falar sobre ele. Então diz assim, os maciços antigos são formados por estruturas cristalinas antigas, ou seja, um escudo cristalino, uma forma de terreno, né? Não é que seja formado de cristais, como a gente conhece cristais, antiga e estável do ponto de vista tectônico. Ou seja, esses maciços antigos eles são um terreno que eles têm pouca movimentação no sentido de movimentação geológica, de terremoto, de vulcões. Então, por ser antigo, é um terreno, um terreno, uma formação geológica bastante consolidada. É uma região que não sofre muito de efeitos tectônicos, das placas tectônicas como terremoto, como vulcões, como esses fenômenos que tem em outras regiões, né? Eles são bastante desgastados, por ser antigos, são bastante desgastados. E só recapitulando, o que significa dizer que são desgastados? Eles já sofreram, são por ser antigos, já sofreram a ação dos agentes internos e externos, tá? Dos agentes externos e externos que a gente vê lá no sexto ano. Não sei se vocês lembram, se não lembrar, dê uma recapitulada lá para saber quais são os agentes internos e externos. E abrange aí planaltos e áreas montanhosas localizada na porção leste do continente americano, tá? Então, do lado na página 99 que a gente está estudando aí, a gente está fazendo a leitura e explicando para vocês, do lado aí nós temos um mapa onde vai estar dizendo todas essas questões, vocês vão poder estar observando, tá? Façam a leitura desse mapa e vocês vão estar observando aí o mapa físico do continente americano. Nós temos o que também? Qual outro tipo de formação geológica? Nós temos três, lembra? Nós falamos três. A primeira é o que? Maciço antigo. A segunda, dobramentos modernos. Já são regiões terrenos bastante novos, são novos em relação aos antigos. Então, de cara, ele não sofreu, esse terreno não sofreu desgastes, tá? Então, o que diz deles aqui? São encontrados nas áreas de instabilidade geológica. Ou seja, o que significa instabilidade geológica, gente? Quando nós colocamos instabilidade geológica, a gente está querendo dizer que são áreas que já sofreram, aliás, que sofrem terremotos, vulcões. É uma área instável, tá? Que está sofrendo constante transformação, com frequente ocorrência de terremotos e vulcanismo ativo, que eu estava falando para vocês, no oeste do continente americano, e consiste nas montanhas e nas cordilheiras jovens. Montanhas, aqui no caso de Cordilheira dos Andes, que fica ali
fica aqui na costa do Pacífico, na América do Sul, por exemplo. Chile, Colômbia, Bolívia, então os países andinos das Cordilheiras dos Andes. E tem também que eles apresentam as grandes altitudes, as maiores altitudes estão. E quais são os dois principais conjuntos que formam aí os dobramentos modernos? Como eu falei para vocês, Cordilheira dos Andes e montanhas rochosas. Cordilheira dos Andes na América do Sul e montanhas rochosas na América do Norte, na parte norte do continente americano. E, por último, as chamadas bacias sedimentares. O que são essas bacias sedimentares? Vamos dizer aqui. São formações recentes decorrentes do processo de sedimentação. Só recapitulando, gente, ó. O que é esse processo de sedimentação? Nós não temos aí o vento, a chuva, o processo erosivo, do intemperismo, tudo vocês viram lá no 6º ano. Então, ao desgaste dessas montanhas e partículas desses terrenos, tá? Dessas áreas geológicas, elas vão se desgarrando e vão sendo transportadas por alguns agentes externos, como chuva, vento e os próprios seres humanos, a vegetação. Então elas vão sendo carregadas de um local e depositadas em outra. No local onde elas são depositadas, vai se formar o que nós chamamos de bacias sedimentares. Tá ok? Então são esses 3 tipos de terreno que nós temos no continente americano: maciços antigos, dobramentos modernos e bacias sedimentares. Tá? Lá na página 100, vamos continuar aqui, ó. Diz assim, ó: na América do Norte, os dobramentos modernos em decorrência do choque entre as placas tectônicas norte-americana e do Pacífico formam o quê? As montanhas rochosas, localizadas no Canadá e nos Estados Unidos. No leste dessa região, que possui formação antiga, destaca-se o Planalto e os Montes Apalanges. Na porção central da América do Norte, forma-se grandes planícies, onde se localiza parte da bacia hidrográfica mais significativa da América do Norte. Planície do Mississippi, Missouri, o Planalto do México, de formação mais recente, ocupa quase a metade do país e está cercada pelas montanhas da Serra de Madre Oriental e Ocidental. Essas são algumas informações para vocês verem onde estão locadas. Vocês fazem a leitura no livro de vocês para ir fixando melhor o conhecimento. Na parte sul do continente, tá? Na parte sul do continente, nós vamos ter como destaque a Cordilheira dos Andes, tá? A Cordilheira dos Andes, que é formada pelo choque das duas placas, a placa sul-americana e a de Nazca. São 2 placas que se chocam e que formam a Cordilheira dos Andes. Os planaltos que se destacam são Planalto das Guianas, Planalto Brasileiro, tem também a Planície Brasileira, Planície Amazônica, e ao sul do continente se forma do América do Sul e Platina no sul, essa região é a Planície de Platina, tá? Esse nome por causa vem de prata, que tinha muita prata nessa região. Então, o que acontece? Nós temos aí algumas informações sobre o relevo do continente americano, tá? Do continente americano. E aí nós temos o quê? Nós temos também, como se destaca nessa região, nós não podemos deixar de falar, que é uma região onde nós vamos, como a gente já falou, nós vamos ter essa diversidade toda, tá, pessoal? Nós vamos ter toda essa diversidade devido
grande extensão no sentido latitudinal. São grandes latitudes. Nós vamos de 90 a 90. Vocês sabem que temos a linha do Equador, 90 graus até o Polo Norte, 90 graus até o Polo Sul. Então essas são as latitudes norte e latitude sul. O continente americano ele tem essa grande latitude tanto ao norte quanto ao sul. Devido a essa latitude ser grande tanto ao norte como para o sul, nós vamos ter toda essa diversidade em tudo. Em climática, vegetação, de relevo, de hidrografia. Então tudo isso vai estar formando o continente americano, sendo um continente de uma grande diversidade natural. Sem se falar também que este continente, ele é um continente que apresenta uma diversidade também na fauna, tá? Na flora e na fauna. O que é fauna, gente? A fauna são os animais. Então o continente americano ele é muito diverso também na quantidade de espécies de animais. Então é um continente muito diverso, tá? É um continente muito diverso, um continente muito rico. Também não podemos deixar de falar aqui que como ele é diverso também na fauna, na flora, na questão do relevo, ele é um continente também muito rico em recursos naturais. Nós temos o petróleo, nós temos o ouro, nós temos a prata, nós temos o ferro, nós temos o níquel, nós temos uma grande diversidade também em se tratando de recursos naturais. Então tudo isso aí é o ponto alto do relevo sul-americano, centro-americano e norte-americano, ou seja, de todo o continente americano. Tá ok? Próxima aula a gente continua o assunto do continente americano.